Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele, mais um vídeo do canal Te Ensina. E hoje, gente, nós vamos falar sobre relatório, aquele relatório individual do aluno, tá? Para você que é da educação infantil, primeiro ano, é necessário fazer o relatório individual do aluno, tá? Talvez você tá com alguma dúvida e você quer fazer um bom relatório e você não sabe como, então eu vou passar para vocês aqui como que nós devemos fazer o relatório em 3 vídeos, tá? Eu vou colocar em 3 vídeos para ficar bem explicativo e você conseguir entender bem como realizar esse relatório. Lembrando que os relatórios são realizados por bimestre, por trimestre, depende de como trabalha aí na sua escola, no seu município, no seu estado. Então, isso não importa. O importante é você saber que existem algumas diferenças do primeiro relatório, do segundo, do terceiro e do último, né? O relatório do primeiro e do último bimestre são os mais, assim, diferenciados, né? Os outros são mais parecidos. Por isso eu vou fazer 3 vídeos somente, tá? Porque no segundo vídeo eu vou explicar como faz no segundo e terceiro bimestre, por exemplo, para facilitar para você, tá? Mas antes da gente começar, eu queria pedir que você deixasse aqui, né, o seu like, curte aí o nosso vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal e chegou aqui agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal porque isso é muito importante pra gente, tá? E clica no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar aqui no canal. E clica no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar aqui no canal. Gente, hoje eu tô aproveitando meu dia de férias, tá? Férias de julho. E aqui vocês vão ouvir bastante barulho, bastante movimento, porque é dia de trabalho, né? Todo mundo tá trabalhando normalmente, vocês vão ouvir uns barulhos aí, gente, mas vamos lá, vamos continuar, tá bom? Eu sou coordenadora, sou professora, né? Trabalho com a educação infantil nesse ano, mas já trabalhei como coordenação, já trabalhei com educação infantil, ensino fundamental, né? Primeiro ano, o primeiro ano é o ano assim da minha paixão, é o ano que eu amo trabalhar, né? A turma que eu amo trabalhar. Então, eu tenho assim bastante tempo de experiência, mais de 22 anos de experiência. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e de alguma forma vai ser bem útil para você, tá bom? Então, não esquece também de deixar o seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida, tá? Para que eu possa te ajudar. Meu objetivo é esse, principalmente para quem está começando, tá bom? Então, vamos lá, gente. O relatório individual do primeiro bimestre. Como que você vai trabalhar, vai fazer esse relatório? A primeira coisa, gente, tira da sua cabeça essa história que você precisa usar palavras diferentes, usar verbos diferentes, coisas diferentes, muito complicadas. Eu não gosto muito de coisas muito complicadas. Eu gosto de falar coisas assim bem mais simples, de maneira bem mais simples, para que todos possam entender. Lembrando que esse relatório individual, ele vai para os pais. Então os pais precisam compreender o que quer dizer esse relatório, para que esse relatório, o que a professora está querendo dizer sobre o filho dele. Então, você que se preocupa em colocar palavras difíceis, não se preocupa com isso, tá? Um bom relatório não é aquele que tem palavras difíceis, né? Palavras complicadas. É aquele que leva os pais, né? A escola a compreender bem como anda o desenvolvimento daquela criança. Então, não tem necessidade de você fazer uma coisa muito complicada, difícil, com palavras difíceis, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, a criança acabou de chegar na escola, é o primeiro bimestre. Você não tem como dizer para aqueles pais coisas que você ainda não sabe. O primeiro bimestre é aquele período de acolhimento, é onde você vai começar a conhecer a criança, né? É só o início. Então, ali você não vai fazer aquele relatório muito complicado, né? Você vai focar no acolhimento, sempre vai focar no acolhimento. Então, você vai iniciar o seu relatório sempre com um cabeçalho, colocando ali o logo da escola, do estado, da prefeitura que você trabalha. Tem que ser um relatório bem organizado, tá? E um relatório bem formatado. Se você tiver
conhecidos que tenham um modelo para você, pega esse modelo, mas não copie aquilo que a outra professora colocou, porque ela está falando de uma criança em um momento diferente, uma época diferente. Então, faça o seu, né? Mas use algum como modelo, isso também você pode fazer. Mas se você não tem nenhum modelo, você vai começar a fazer o seu, a primeira coisa, uma boa formatação, e você precisa usar a fonte correta, uma fonte mais simples, nada de muita coisa. Você pode usar um Arial, uma outra fonte bem mais simples ali, que não tem muitos detalhes, tá? É um relatório individual, é algo mais profissional, tá bom? Então você vai fazer esse cabeçalho, você vai colocar o nome da escola, a data, o período, né? Primeiro bimestre, segundo, qual é a turma, qual é a sala, o nome do professor e o nome do aluno completo. Então é uma coisa importante que você vai colocar. Se o coordenador da sua escola pedir algo a mais, você acrescenta, tá? Mas essa é a parte mais importante. Depois, o que você vai fazer? Você vai colocar, né, relatório individual do aluno, um tema para esse relatório, tá? Relatório individual do aluno, primeiro bimestre, você que sabe, você coloca um cabeçalho e um tema. Depois, você começa o seu relatório. Toda vez que você vai falar, toda vez que você vai iniciar um relatório de primeiro bimestre, você vai falar, né, o aluno ou a aluna tal, vai colocar o nome desse aluno ou dessa aluna. Chegou assim, assim, assim na escola, ele chorou, não chorou, ou ele se adaptou bem logo. Você vai falar um pouquinho do que você lembra. O ideal é você ter sempre um caderno de observação, que você vai anotar todos os dias algo desse aluno, nem que seja ali uma frase, duas frases, né? Ou pelo menos você vai anotando nesse caderno, né? Nesse caderninho que você vai fazer essas observações, anotando de 3 em 3 alunos por dia. Então, quando chega no final do mês, você vai ter ali uma anotação boa. E aí, quando chega no final do mês, você vai ter uma anotação boa ali, algo já rascunhado, que você vai poder usar no seu relatório, tá? Porque a gente esquece das coisas. Então, coisas importantes que marcaram, é sempre bom você colocar nesse caderno de observação, tá? E então, você vai começar esse relatório falando, né? O aluno tal, por exemplo, vou colocar o nome, a aluna Alice. Ela chegou nos primeiros dias de aula, ou quando ela chegou na escola, ela se adaptou bem, e você começa a falar pontos importantes sobre a adaptação dessa criança, certo? E aí você vai falar como que ela reagiu nos primeiros dias. Uma coisa que é muito importante é você tomar cuidado com aquilo que você vai falar. Às vezes a criança ela é muito agitada, muito nervosa, é uma criança estressada, uma criança que bateu nos colegas ou coisa parecida, né, agressivo. Você não vai usar essas palavras que eu estou usando aqui. Por isso, gente, você pode pesquisar na internet, que você vai encontrar palavras que você pode trocar dentro da frase, para não deixar uma coisa assim muito forte, né? Que dependendo dos pais, ele vai olhar aquilo ali e aquilo ali ele pode receber como uma agressão, né? Então, e nenhum pai quer ouvir também que você vai falar mal ou coisas muito graves do filho, mesmo que ele tenha feito. Então, você tem maneiras corretas de falar. Então, você pode pesquisar na internet que você vai encontrar esse tipo de palavras que você vai poder trocar ao fazer o seu relatório, tá? Para não ser algo assim tão agressivo, algo muito duro, né? Mas você não deve deixar de falar. Existem coisas que você vai falar sim. Mas também pensa o seguinte: você está no primeiro bimestre, você acabou de chegar, você não conhece o aluno perfeitamente. Às vezes a criança ela reage de uma forma quando chega na escola, e depois com o tempo ela mostra que não é aquilo, é porque ela estava nervosa, ela estava com medo. Então existem várias coisas que influenciam nessa adaptação. Então você não pode julgar a criança no primeiro momento. Então você tem que assim tomar muito cuidado em relação a isso, tá? E então, logo depois você vai falar, né, como que foi ali, o que você percebeu. Provavelmente você vai fazer uma atividade diagnóstica,
né, antes de fazer esse relatório. E essa atividade diagnóstica, que eu também já coloquei aqui no nosso canal, nós também temos vídeo, vou deixar, né, aqui para você o link de um dos nossos vídeos aqui do canal, falando sobre essa atividade diagnóstica que você vai fazer logo no iniciozinho do ano, né? Sempre a gente precisa fazer para poder descobrir como que está esse aluno, qual é o conhecimento prévio desse aluno, o que ele já aprendeu. Então, depois que você fez essa atividade diagnóstica, você já tem alguma noção do que ele sabe e o que ele não sabe. Se for uma turma de primeiro ano, vou focar aqui numa turma de primeiro ano, né? Ela tem boa coordenação motora? Ela não tem? Ela tem um bom movimento de pinça? Ela não tem? Né? Ela tem noção de espaço? Para educação infantil você também vai utilizar isso. Então você vai colocar aqueles conhecimentos que a criança chegou com ele, né? E aí a criança, ela conhece as letras do alfabeto? Não conhece as letras do alfabeto? Conhece as vogais? Não conhece? Pensa o seguinte, que quando você está trabalhando com uma criança do primeiro ano, mesmo que você trabalhe de maneira interdisciplinar, você precisa saber que existem conteúdos que são trabalhados ali no matemática, português, história, geografia. Dentro da BNCC você vai encontrar o caminho que você precisa, tá? E aí você tendo essa noção, você não precisa separar exatamente por tópicos das disciplinas. A não ser que a escola que você trabalha exija isso, a coordenadora queira isso de você. Por isso que é bom você saber antes o que ela vai querer, o que ela propõe para você. Mas você precisa ter pelo menos noção, né, daquilo que o aluno sabe dentro desses tópicos, tá? Dessas disciplinas. Mas você também não precisa colocar todos. Você pode focar em português e matemática, por exemplo, que é o mais importante. Ou na fase de alfabetização, português. Você pode focar em português, em linguagem, né? Focar nesses pontos aí, tá? Porque você só tá fazendo uma introdução. E aí você vai saber o que ele sabe. E você não precisa falar exatamente que você trabalhou, mas você vai já colocar o que ele adquiriu após após a sua intervenção, após você ter trabalhado com ele, né? O que foi que ele adquiriu? O aluno conquistou isso, adquiriu conceitos de sequências, de números, né, de 0 a 10, né, a criança, aí você vai colocar aquilo que a criança conseguiu, né? Quando se trata de português, gente, você vai colocar ali em uma frase bem pequena, são frases pequenas, você não vai formar assim um livro, você vai fazer algo que dê numa folha, né? E aí você vai colocar português, a língua, né, a linguagem da criança. A criança, ela consegue se expressar bem? Ela não consegue se expressar bem? Ela está se expressando bem? Se a criança não está, você não precisa colocar que ela não está. Tá bom? Porque você vai colocar a partir daquele momento aquilo que a criança está alcançando. Você não precisa focar naquilo que a criança não consegue. O interessante é você focar naquilo que ela consegue, porque no próximo relatório você vai focar naquilo que a criança alcançou a mais do que do primeiro relatório. E no terceiro relatório você vai focar naquilo que a criança aprendeu mais do que o primeiro e no segundo relatório. E aí você vai perceber que é algo crescente, a criança ela vai desenvolvendo, né? Ela vai crescendo ali o seu conhecimento, ela vai adquirindo conhecimento. Não precisa focar naquilo que a criança não aprendeu. Tá bom? E quando chegar lá no último relatório, você já vai fazer de uma outra forma. Você vai fazer um fechamento e você vai falar tudo aquilo que ele adquiriu, que aquela criança adquiriu naquele ano letivo, tá? E então, depois que você tiver falado um pouquinho, né, da linguagem, português, o que ela aprendeu ali no primeiro bimestre, depois o que ela aprendeu em matemática, depois... uma coisa importante, quando você estiver falando em português, né, utilizando aquilo que a criança aprendeu, falando aquilo que a criança aprendeu, uma coisa muito importante, principalmente no primeiro ano, é você colocar, né, o nível de escrita que aquela criança está. Né? A criança no início ela vai estar no nível de escrita bem lá bem inicial mesmo. Então você vai falar qual é aquele nível de escrita que a criança está e o que ela conseguiu alcançar dentro daquele nível de escrita, porque os pais eles não sabem,
né? Eles não reconhecem, eles não conhecem que o professor está avaliando aquela criança, o nível de escrita dela, né? E aí os pais não sabem o que quer dizer aquilo, então você vai colocar um pouquinho só para poder ele ter um pouco de entendimento o que é que a criança adquiriu, o que ela sabe, né? Você não precisa explicar cada nível de escrita, não precisa disso, você vai só colocar um pequeno tópico, né? Um pequeno ponto daquilo que ela adquiriu dentro daquele nível de escrita. E aí, então, você vai para português, depois de português, vai para matemática, história, geografia, que também, com certeza, são coisas bem iniciais, né? A criança, você vai saber se a criança, ela conhece o local que ela vive, né? Vai depender daquilo que você está trabalhando naquele bimestre. Né? E aí no final você vai fazer um fechamento, né? Você vai falar, né, que a criança, que você está feliz com o desenvolvimento da criança, né? E a criança ela não está conseguindo, é uma criança com dificuldade, né? Então você vai colocar que ela está aprendendo, ela está adquirindo conhecimento dentro disso, daquilo, né, paulatinamente. Mas essa criança que ela tá com dificuldade de aprendizagem, ela adquiriu pouco conhecimento, ela é lenta e tudo, você não vai colocar com essas frases. Então, por isso que é importante você pesquisar, né, essas palavras que você pode trocar, tá? Mas uma coisa que eu costumo colocar é que a criança ela está adquirindo conhecimento em tal área paulatinamente, quer dizer, devagar, né, e tudo, mas eu não vou dar focar naquilo que ela não aprendeu. Eu só quero que os pais entendam que ela está adquirindo, mesmo que seja bem devagar, tá? Ali você não vai tratar de assunto que a criança tem problema disso, tem problema daquilo, ou a criança não consegue alcançar tal coisa, né? Você não precisa nada disso. É só mesmo focar naquilo que a criança está adquirindo. E no final, você vai fazer um fechamento legal, né? Que a criança ela está desenvolvendo, né, paulatinamente ou não, né, está desenvolvendo bem e tudo, e que você está feliz com o que a criança está vivendo, que é muito, você percebe, né, no caso de se você estiver percebendo mesmo, né, a participação dos pais, e isso tem sido muito importante, primordial, especial, importante ali para que a criança consiga desenvolver cada vez mais. A criança, Alice está de parabéns, né? No final você vai colocar algo assim e você vai parabenizar a família, né? Já coloquei também casos de não ter participação nenhuma da família, então às vezes eu coloco assim, a criança está desenvolvendo paulatinamente, né? Mas eu creio que no próximo bimestre, né, com a participação dos pais, a criança vai avançar ainda mais, a criança vai conseguir alcançar objetivos e tal, e aí você vai colocando, né, algo que estimule esses pais, que ele vai ler e vai falar, no próximo mês eu preciso acompanhar mais o meu filho, mas sem colocar culpa ali nos pais de eles não estarem participando, né, mas é algo para despertá-los a participar, certo? E aí no finalzinho, você vai preencher, ele vai ter um campo que você vai deixar um espaço para professora e a coordenadora assinarem, né? E aí fechou o seu relatório do primeiro bimestre. Gente, eu tentei o máximo possível, né, passar para vocês aqui com uma linguagem bem fácil também, fazer com que você entenda como você deve fazer o relatório do primeiro bimestre. É muito simples, tá? Você não vai fazer um livro, você vai escrever um relatório. O relatório ele é pequeno, com frases curtas, não precisa de muita coisa, tá? O importante é fazer com que os pais percebam que a criança está desenvolvendo ou que a criança está precisando desenvolver mais ali, mas sem botar culpa nos pais de nada, sem botar culpa na escola, tá bom? Mas sim para despertar esses pais que têm filhos com dificuldade. Tá bom? E também, né, gente, fazer um elogio aí pro seu aluno que tá desenvolvendo, isso é muito bom. É muito bom você fazer isso no finalzinho. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até logo!